Senhor, que o Senhor está primeiramente em nossos corações. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a estar com o coração aberto, a estar com o coração voltado, Senhor, para Ti, para receber a Tua palavra, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, Pai. Espírito de Deus, Espírito da verdade, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, meu Deus, é o que nós te pedimos nessa noite. Fala conosco, Senhor, e pela Tua grande e infinita misericórdia eu te peço. Usa-me pela Tua misericórdia, Senhor, e livra-me, Senhor, de pregar, ó Pai, pela prática, e livra-me, Senhor, de pregar pelo estudo, mas que o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre a minha vida, assim como o salmista Davi falou: não retires, Senhor, o Teu Espírito de mim. Assim nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja a repouso sobre nossa vida, que o Teu Espírito, ó Pai, esteja sobre as nossas cabeças, em nosso coração, para que a Tua palavra surta efeito em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Jesus, pode sentar e louvar ao Senhor com as palmas de vitória para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor. O livro escrito, a carta escrita aos Hebreus, a carta já diz, né? Carta aos Hebreus, ao povo hebreu, ao povo de Deus, ao povo que saiu do Egito, né? O povo que saiu lá da escravidão, o povo que só sabia trabalhar, e eles trabalhavam pela cama de palha, trabalhavam pelos alhos, trabalhavam pelos repolhos, trabalhavam pela comida, né? E Deus usou um homem chamado Moisés. A história os irmãos já conhecem, já sabem, é uma história muito linda, que nos faz refletir quando Deus ele quer trabalhar na vida de alguém, quando Deus ele quer operar na vida de alguém. Ele move céus e terra, Ele faz o impossível, Deus ele vai usar todas as situações, Deus ele vai usar todas as circunstâncias da vida da pessoa para fazer um mover, para fazer um trabalhar. Então às vezes a gente não entende: Senhor criou na igreja, casou na igreja, estava na igreja, agora está dessa forma, desse jeito, mas Deus com toda certeza tem um trabalhar, tem um mover. Moisés ele foi um homem que o rei Faraó sabia que Deus iria tirar dentro daquele povo, que apesar daquele povo estar misturado, miscigenado com os egípcios. Por quê? Porque foram muitas mulheres hebreias para lá, para o Egito, e foram muitos homens hebreus, e como também começaram a se misturar, então um casava com um, a outra casava com o outro, e assim foi indo. Então teve muita mistura, tanto é que o povo que foi tirado lá de dentro era um povo muito numeroso, e estava muita misturança dentro daquele povo. E muita misturança acaba que se corrompe. As pessoas, os corações, os pensamentos, eles se desviam, eles se corrompem. Nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Vemos que às vezes os pensamentos, as atitudes, as pessoas, muitas das vezes, por influências até externas ou muitas das vezes até malignas, deixam a presença de Deus, deixam os caminhos do Senhor e voltam para o Egito. O Egito significa o que? O Egito significa escravidão. O Egito significa voltar a fazer o que fazia antes. O Egito significa sair da casa do pai, aonde há fartura, aonde há cama limpa, onde há roupa de cama limpa, onde há comida na mesa, onde há trabalho, e ir para o mundo e chegar lá no mundo, ver que só tem coisa ruim, só tem tristeza, só tem dor, ninguém ajuda, ninguém apoia, ninguém está do teu lado quando mais precisa. Daí a pessoa pensa: meu Deus, mas na casa do meu pai eu tinha tudo. Glória a Deus, aleluia. Daí volta, porque lá no Egito, que sai da casa do pai, vai para o Egito e começa a comer as bolotas que eles davam para os porcos.
As bolotas, irmãos, não era lavagem, era o nome das bolotas, era porque eram alfarrobeiras, era tipo uma ervilha maior que dava para os porcos, não era lavagem nem nos dias de hoje. E Moisés nasceu no Egito, Moisés se criou no Egito, mas Deus já havia dito que sairia dali alguém que tiraria o povo de lá. Então o faraó disse: vou matar todas as crianças, os homens. Vou matar todos os homens, as crianças que nascessem no parto era para matar. As parteiras estavam instruídas para matar, mas tinha duas que temiam e serviam a Deus. Que quando Joquebede deu a luz a Moisés, elas disseram que era uma menina e não o mataram. Mas chegou um ponto em que Moisés não pôde mais ser escondido por sua mãe porque chorava. A mãe dele pegou um cestinho de vime e betumou por dentro para que não entrasse água. Colocou dentro o menino e jogou no rio. E chegou lá na frente, a filha de Moisés olhou, a filha de Faraó olhou e disse: esse é hebreu, mas eu quero para mim. Ali começou o plano de Deus. Ali começou o trabalhar de Deus. Ali começou o trabalhar do Espírito de Deus na vida de Moisés. E Deus começou a arquitetar um grande plano que terminou, que culminou com o povo hebreu saindo do Egito, herdando alguns a terra prometida. Não todos. Não todos. Porque estar no Egito, estar na escravidão do pecado, ser tirado da escravidão do pecado não quer dizer que entraremos na terra prometida. Precisamos estar no pecado e ser tirados do pecado, e precisamos caprichar, ser fiéis, buscar sermos homens e mulheres de Deus para poder herdar a terra prometida, aquela terra que Deus disse para mim e para você: olha, não subiu a mente ao coração do homem o que eu tenho preparado para vocês. O que eu tenho preparado para quem perseverar até o fim. Não é até a metade, não é até um ponto, não é começar e parar, não, é até o fim. É até o fim, é até o fim, porque Jesus, ele começou e ele foi até o fim. Jesus nasceu, cresceu, fez milagres, trabalhou, operou grandes sinais, e o fim qual era? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse era o fim de Jesus, esse era o fim de Cristo, e o começo nosso. Esse era o fim do projeto de Cristo, esse era o fim do trabalho de Cristo, era o começo de uma nova história para mim e para você, era o começo de uma nova história para minha e para a tua família, era o começo de uma nova história, irmãos, com tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E a carta aos Hebreus, irmãos, não tem autor conhecido, não existe ninguém que atribua a Paulo, a esse, aquele. Uns atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros atribuem a muitas outras pessoas. Mas o que entendemos, o que precisamos compreender é que a carta aos Hebreus é uma carta escrita por alguém que foi inspirado por Cristo, que foi devidamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como toda a Bíblia, desde o princípio, e ele disse: haja luz. Quando ele disse haja luz, houve luz nas trevas, houve luz na minha vida, houve luz na tua vida, houve luz no nosso caminho. Porque vivíamos, irmãos, no começo a terra era sem forma e vazia, não tinha nada aqui, mas o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Mas o Espírito de Deus desde aquela época já estava sobre a face das águas. E ele estava naquele tempo, e ele veio de geração em geração, e hoje ele continua habitando, mas ele está habitando na minha e na tua vida. Ele está habitando no meu e no teu coração. Por isso que ele quer que eu e você, quando entramos na igreja, nós deixemos os nossos problemas, dificuldades, todos eles do lado de fora, e passamos a adorar a Deus, e passamos a fazer aquilo que lhe apraz, que é dar glórias a Deus. E a carta vai nos dizer, irmãos: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endoeça pelo engano do pecado. Exortai-vos, exortai-vos uns aos outros. A palavra exortação, irmãos,
A palavra exortação, o seu original é encorajar. É encorajar, é ajudar, é andar lado a lado. É isso o que o Espírito de Deus ele faz comigo e com você. Ele não pega o nosso problema, coloca nas costas dele e sai andando, e nós saímos livre, leve e solto. Não, o Espírito de Deus ele nos exorta todos os dias. O Espírito de Deus ele nos encoraja todos os dias. Então, se a nossa cruz, se o nosso problema, a nossa dificuldade ela está muito grande, muito forte, e você está pensando em parar, em desistir, o Espírito de Deus, a função dele é esse, é andar do meu e do teu lado e nos ajudar a carregar a cruz, e nos ajudar a vencer o problema, e nos ajudar a vencer a dificuldade. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus também faz a mesma coisa. E quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é chamado pela palavra, ele é instigado pela palavra a exortar uns aos outros. A palavra exortar, como eu já falei, é encorajar, o que é muito diferente de pregar algo, né? Que tem muita gente que acha que exortar é sair dando pancada em todo mundo. Tem muita gente que acha que Deus me usa na exortação, eu subo no púlpito, eu sento no sarrafo. Não, exortação não tem nada a ver com isso. Exortação não tem nada a ver com bater, exortação não tem nada a ver com chicote. Exortação de Cristo é ajudar. É para isso que fomos chamados. É para isso que eu e você fomos eleitos, para chegar no meu irmão, para chegar na minha irmã e dizer: olha, vamos, eu te ajudo em oração, vamos, eu te ajudo na caminhada, eu te ajudo porque eu sei que você está passando tal luta, tal dificuldade, tal problema. Esse é o espírito de exortação que Deus quer que eu e você desenvolva na nossa vida. Um espírito que pega o irmão pela mão e o ajude a caminhar, e o ajude a vencer, que ore com ele, que busque com ele, que participe da dor dele. Esse é o espírito de exortação que Deus quer na nossa vida. Esse é o espírito de exortação que Deus quer na nossa vida. Precisamos entender, irmãos, que precisamos tirar do nosso coração aquela ideia que somos talvez melhores do que esse, do que aquele ou do que aquele outro. Não boto esse a pregar, não boto esse a cantar, porque não canta assim, não canta assado, não canta cozido. O apóstolo Paulo vai nos dizer, irmãos, que Deus é quem dá o crescimento. O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez sair da terra, criar raiz e crescer foi Deus. Foi Deus quem deu o crescimento. E eu e você somos chamados para quê? Para semear. Eu e você somos chamados para expandir, para fazer com que a obra cresça, para fazer com que o amor de Cristo seja espalhado. Essa é a minha e a tua função. Essa é a nossa função dentro da igreja. Essa é a nossa função, e precisamos entender, irmãos, se não estamos nessa função, se não estamos nesse propósito, nós precisamos entender que já estamos contrários à Bíblia. Se não estamos nesse intuito de ajuntar, de fazer com que a obra cresça e evolua, precisamos entender que já estamos contrários à Bíblia. E se estamos contrários à Bíblia, podemos entender que já somos aspirantes a perder a nossa salvação. Já estamos aspirantes, já somos homens e mulheres que estamos caminhando para o inferno. É simples e fácil, é simples e é fato dizer: precisamos todos os dias encorajar uns aos outros, precisamos todos os dias nos ajudar. Quem nunca chegou na igreja às vezes triste, às vezes abatido? Quem nunca chegou na igreja às vezes querendo entregar, querendo parar, querendo desistir, querendo desanimar? Mas eu pergunto para você nessa noite: é hora de parar? Eu pergunto para você nessa noite: é hora de largar, é hora de desistir, é hora de abandonar? Jesus Cristo, Ele está às portas. Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele está aí. Se eu e você fechar os nossos olhos carnais,
e abrir nossos olhos espirituais, você vai ver que Jesus Cristo está com a mão na maçaneta, e eu posso dizer que Ele está com a porta aberta e um pé para fora, querendo voltar a buscar a sua igreja. E nós não podemos perder nosso tempo dentro da igreja, querendo ser mais que esse, ser mais que aquele, puxar tapete desse, puxar tapete daquele outro, ser melhor ou mais ou maior do que esse ou aquele outro, porque Deus não quer e não espera isso de mim e de você. Hoje, irmãos, nós estamos em um culto de Santa Ceia. Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia, mas nós entendemos que essa igreja precisava estar lotada. Essa igreja deveria estar lotada de pessoas que ainda querem ir para o céu. Precisava estar lotada de pessoas que ainda querem relembrar a morte de Cristo. Ainda querem relembrar o que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Mas hoje, nos dias de hoje, irmãos, entendemos que muitas das vezes os corações estão tão endurecidos, tão rígidos, que preferem não tomar a ceia, que preferem não participar da comunhão com os irmãos, para não olhar para esse, para não olhar para aquele, para não cumprimentar esse, para não cumprimentar aquele. Prefere, irmãos, ficar às vezes longe da presença, prefere ficar longe da comunhão com Deus, a chegar na igreja e cumprimentar o seu irmão, a chegar na igreja e cumprimentar a sua irmã. Porque hoje, irmãos, os corações estão tão endurecidos, hoje os corações estão tão soberbos e exaltados, que se não faz do jeito que a gente acha que tem que ser, a gente já não quer mais servir a Deus. E sempre quem leva a culpa nessa história é Deus. Sempre quem leva a culpa nessa história é a obra, é Deus, é o trabalho de Deus. Precisamos entender, irmãos, que nós não fazemos para agradar pastor, nós não fazemos para agradar membro, obreiro, nós não fazemos para agradar a placa de igreja. Eu e você temos que entender que fazemos para agradar a Deus. Se estamos tentando agradar alguém nessa terra, nós temos que abandonar mesmo, porque se não agradarmos a Deus, ninguém mais vai nos levar para o céu. Se não agradarmos a Deus, ninguém mais vai nos levar para o céu. Se não fazermos para Deus, irmãos, não vamos alcançar a vida eterna. A nossa salvação, pastor, mas a salvação ela não é alcançada pelas obras, não. Podemos fazer o que bem entender, podemos fazer mais do que todo mundo, mas não vai ser isso que vai nos levar para o céu. Posso fazer tudo sozinho, deixa tudo para mim, eu faço tudo, não preciso de ajuda de ninguém. Não é isso que vai nos levar para o céu. Mas nós precisamos entender também, irmãos, que eu e você precisamos caminhar juntos, lado a lado, porque uns foram chamados a pastores, outros a profetas, outros foram chamados a profetizar, outros foram chamados a dom de cura, outros foram chamados a pastorear, outros a diáconos, outros a presbítero. Então eu quero que nós entendamos que dentro da igreja existe espaço para todo mundo trabalhar, existe espaço para todo mundo fazer algo para Deus, existe espaço para todo mundo agradar a Deus com as nossas obras. Mas precisamos cuidar, irmãos, porque o nosso coração é o que nos tira da presença de Deus. O nosso coração, irmãos, é o que nos tira da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos. É o nosso coração que muitas das vezes nos afasta de Deus por coisas tão simples, tão banais, por coisas tão insignificantes. E daí quando vemos, muitas das vezes, quando a gente percebe, nós já estamos longe da presença. Quando nós percebemos, já estamos longe da centralidade a qual Deus quer para mim e para a tua vida. Quando nós percebemos, já estamos longe daquilo que Deus nos chamou para fazer, e estamos fazendo totalmente ao contrário, e estamos fazendo totalmente o inverso do que Deus tem para nós. E daí começamos a contrair lutas, começamos a contrair dificuldades, começamos a contrair problemas. Por quê? Porque fugimos daquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. Fugimos daquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma boa obra, Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para fazer para Ele. Deus, Ele nos chamou para fazer para Ele.
Deus nos chamou para fazer para Ele, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós nos tornamos participantes de Cristo, irmãos. Participantes de Cristo. O que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Jesus é o tronco central. Não tem aquele tronco mestre aonde que passa toda, aonde passa todos os nutrientes de uma flor, de uma planta, de uma árvore, aonde é o principal, onde mantém ela de pé, onde ela mantém ela viçosa, enraizada. Assim é Jesus na nossa vida. Assim é Jesus na nossa vida. É o tronco principal, é a cabeça da igreja, é a cabeça da casa, é a cabeça da vida. Jesus Cristo é o principal e nós somos os ramos. Nós somos as ramificações, e cada um galho, cada um ramo que está enxertado na oliveira verdadeira, na videira que é Cristo, precisa frutificar, precisa dar bons frutos. Porque não é eu que estou dizendo, é a palavra. Quem não frutifica, quem não dá bom fruto, é cortado e é lançado no fogo. Não é eu que digo, é a palavra, é a Bíblia. É a doutrina bíblica que nos manda frutificar. É a doutrina bíblica que nos manda ser homens e mulheres frutíferos na presença e na casa de Deus. E esse fruto, ele vai vir da onde? Vai vir da união, vai vir da exortação, vai vir do caminhar junto, vai vir da ajudar um ao outro, vai vir de, como disse o apóstolo Paulo, carregai as cargas uns dos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Mas hoje em dia, irmãos, não se vê mais irmãos conversando, não se vê mais irmãos compartilhando dificuldades, porque senão ele vai saber da minha vida, senão ele vai ficar sabendo o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui, e daí depois, quando acaba, quando estoura o problema, aí já é tarde demais. Aí não pediu ajuda, aí não conversou, aí não falou com ninguém. Não, porque eu não vou falar para o pastor, porque senão o pastor vai ficar sabendo da minha vida. Porque eu não vou falar desse, porque senão vai ficar sabendo da minha vida, o que está acontecendo na minha casa. Não, eu não vou pedir uma cesta básica, porque senão vão ficar sabendo que eu estou passando dificuldade financeira. Irmãos, nós somos uma igreja, irmãos. Nós somos homens e mulheres. E qual é o céu que eu vou? É o mesmo céu que você vai. Não vai ter a possibilidade de eu não cruzar com você no céu. Se você me ama aqui no céu, na terra, você vai me amar no céu. Agora, se não nos amamos aqui na terra, não temos como chegar ao céu. Não existe a possibilidade de herdarmos a vida eterna se os nossos corações estão endurecidos ao ponto de não amar o próximo, de não nos ajudarmos, de não nos condoermos pela tristeza e pelo problema do outro, de não nos condoermos por aquilo que o irmão está passando, por aquilo que a irmã está passando. Logicamente que não iremos subir no altar e dizer: ó, irmão, eu estou passando isso e aquilo. Não, ninguém vai expor o problema para todos, ninguém vai expor o problema para todo mundo, mas problemas todos nós temos. É como eu sempre digo, temos que sair de casa com o nosso coração sangrando por causa da luta, da prova, da dificuldade, mas chegar na igreja com um sorriso no rosto, sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de Deus é a nossa força, aquilo que vem dos céus é a nossa força, o que nos mantém de pé, o que nos mantém firme é Deus. Nós sozinhos já teríamos caído, desistido, abandonado. É Deus. A nossa força não vem de outro lugar, a nossa força não vem de nenhuma fonte terrena. A nossa força não vem de nenhuma fonte. Nós temos os irmãos, nós temos a igreja, nós temos o pastor, a qual podemos nos orientar, a qual podemos nos ajudar, a qual podemos conversar e expor problemas e pedir ajuda e pedir oração à igreja. Sim, temos. Mas precisamos entender, irmãos, que a nossa força, aquele ânimo que faz eu e você levantar de manhã e batalhar novamente por mais um dia, é de Deus. Aquela força, irmãos, que nos faz acordar de manhã, levantar de manhã cedo, botar um sorriso no rosto e ir trabalhar, mesmo cheio de problema, essa força é Deus. Essa força, ela vem de Deus.
Essa força ela vem do Senhor. Então, irmãos, assim, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta. Se você for ler essa carta aos Hebreus, essa carta toda ela é escrita ao povo, encorajando o povo. Toda a carta ela é escrita pedindo que o povo mantenha-se na fé, que o povo mantenha-se firme, que o povo mantenha o foco em Cristo. Toda a carta é nisso, irmãos. Toda a carta é escrita e inspirada por Deus, pedindo que eu e você, e essa carta ela é tão atual, ela é tão válida para os dias de hoje, que vemos, irmãos, tanta evasão da igreja, tantas pessoas abandonando, tantas pessoas desistindo. E não é por causa de perseguição, e não é por causa que estão matando crente, e não é por causa que a gasolina está cara, e não é por causa de pandemia, não. É por causa de picuinhas, é por causa de corações duros, é por causa de corações endurecidos, é por causa de soberba, é por causa de exaltação, é por causa que quer ser melhor do que esse, quer ser melhor do que aquele, é por causa que se não me colocar lá eu não vou, se não me tirar daqui eu não vou, o pastor não olha para mim, a irmã de circulação não olha para mim, o obreiro não olha para mim. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. Eu não quero ser reconhecido por ninguém na terra, eu preciso ser reconhecido por Deus no céu. Se nós não for reconhecido por Deus no céu, não adianta pular, não adianta sapatear, não adianta gritar, não adianta cuspir fogo, não adianta falar em língua, não adianta curar, não adianta profetizar, não adianta. Se não for conhecido no céu, não adianta. Nós precisamos ser conhecidos por Deus, porque vai ser Ele que vai nos chamar, não vai ser o pastor, não vai ser o missionário, não vai ser o Lorival de Almeida, o Sérgio Sora, a Débora Miranda, não vai ser eles que vai nos chamar. Quem vai nos chamar vai ser Jesus. E se Ele não nos chamar, nós estamos perdidos. Então nós precisamos caprichar aqui. Nós precisamos transformar a igreja numa extensão da nossa casa. Nós precisamos transformar a igreja numa extensão do nosso lar. É a casa de Deus, é a casa do Senhor, é onde que nós passamos tão pouco tempo, das 7 às 9, 9h30, 10 horas, o mais tardar. E muitas das vezes nós viemos na igreja com tanta pressa, viemos na igreja pensando lá fora, viemos na igreja que o culto mal acaba, nós já estamos correndo para casa, nós já estamos lá na porta, a paz do Senhor Jesus lá na porta. Precisamos entender, irmãos, que a igreja é o lugar onde nós precisamos estar em comunhão com Deus. E não adianta nós estarmos na igreja cantando louvores ao Senhor, dizendo que o melhor lugar para estar é na tua presença. Se o melhor lugar para estar é na casa de Deus, é em teus átrios, é no teu altar, é na tua presença, é no teu santuário. Se quando nós estamos aqui, estamos pensando lá fora, o que a Bíblia vai nos dizer? Adoram-me com os lábios, mas o coração está longe. Adoram-me com os lábios, com vozes bonitas, com louvores bonitos, com instrumentos bonitos, com habilidades bonitas, mas o coração está longe, o coração está lá fora, lá no problema. O coração está ali, eu não queria estar aqui, porque não prega, porque não fala, porque eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele outro. Irmãos, é dia de Santa Ceia e precisamos nos consertar todos os dias, porque se participarmos da Santa Ceia indevidamente, nós morreremos espiritualmente. Não é morte carnal, não é morte do corpo, não, é espiritualmente. E hoje em dia vemos tantas pessoas, como diz a palavra de Deus, com um corpo de que vive, mas está morto, com um jeito de que vive, mas está morto dentro da igreja, está morto na presença de Deus. Precisamos, irmãos, rever os nossos conceitos, precisamos rever, irmãos, os nossos conceitos de estar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Precisamos rever, irmãos, se o nosso nome está escrito no livro da vida. Precisamos entender, irmãos, que precisamos todos os dias nos analisar. Não é no dia da Santa Ceia, não é só no dia da Santa Ceia, é todos os dias. Todos os dias que Deus nos dá para estar na face dessa terra, nós precisamos colocar no nosso coração
que o primeiro amor na nossa vida tem que voltar. Ah, porque não tem avivamento. Ah, porque ora, e a igreja está fria, e a igreja está isso, e a igreja está aquilo, porque não posso. É nós, irmãos. Está faltando em nós. Está faltando em nós. Não adianta nós fazer o espiritual para Deus. Não adianta nós orar, não adianta nós jejuar, não adianta se nós tropeçarmos nas palavras, se nós tropeçarmos muitas das vezes na palavra de Deus em uma só vírgula. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Precisamos fazer com que o primeiro amor volte para a nossa vida novamente. E não adianta só ele voltar, mas nós não praticarmos ele. Não adianta nós fazer o primeiro amor volta para nós pedir avivamento, Senhor, aviva a tua obra. E nós muitas das vezes estamos dentro da igreja desapercebidos. Estamos muitas das vezes dentro da igreja desapercebidos. Glória a Deus, aleluia. Não sabemos nem o que aconteceu às vezes no culto. Corações muitas das vezes endurecidos na igreja. Corações muitas das vezes enrijecidos dentro da igreja. E daí depois nós reclamamos que Deus não opera, Deus não faz, Deus não trabalha, que não tem almas salvas, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas o nosso coração, irmãos, está endurecido dentro da igreja. Nosso coração, irmãos, está ali, apertado e amarrado dentro da igreja. Aí Deus não salva mesmo. Aí Deus não opera mesmo. Aí Deus não trabalha mesmo. É como eu sempre digo, Jesus andava com muitas pessoas. Ele sabia que o Satanás estava ali no meio deles, porque foi ele mesmo que elegeu Judas para andar com eles. Ele sabia que Tomé era um incrédulo, que só iria acreditar que ele ressuscitou depois que ele aparecesse e mostrasse: está aqui, Tomé, minha mão furada, toca aqui. Porque disseram para Tomé: olha, Jesus apareceu. Parece que eu vejo Tomé, né? Isso é bobo. Jesus apareceu. O que vocês tomaram? Vinho? Daí Jesus depois aparece aqui, Tomé, tá aqui, sou eu mesmo. Aí Tomé acreditou. Mas quando Jesus ia operar um milagre, que chamaram ele para ir lá na casa da menina que estava doente em cima de uma cama, Jesus chamou 2 discípulos só, mas nenhum deles era Tomé. Porque os irmãos imaginam, Jesus entra dentro do quarto, a menina morta em cima da cama, a filha de Jairo morta em cima da cama. Daí Jesus vai dizer para ela: levanta, né? Sai daí. Tomé ia olhar e dizer: duvido. Não dá. Tomé ia olhar e ia dizer: se demorasse um pouquinho para a menina abrir o olho, falhou, Jesus, falhou. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus é quem dá o crescimento da obra, Deus é quem faz o trabalho, Deus é quem faz tudo dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Mas para isso nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Para isso nós precisamos estar, irmãos, querendo receber, querendo ser melhor, querendo ser mais fiel, querendo ser mais operante na obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para que o nosso coração não venha ficar endurecido. Porque o tempo é hoje, irmãos, não é amanhã. Deus nos chama: irmão Eduardo, eu quero que o irmão venha ano que vem para a igreja, para ser dirigente de uma congregação. Não, é hoje, irmãos. É hoje que Deus quer trabalhar na minha e na tua vida. É hoje que Deus quer usar a minha e a tua vida para o reino, para trabalhar, para operar, para fazer através de nós. É hoje, não é amanhã, porque o amanhã não pertence a nós e pode ser tarde, e pode ser muito tarde. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, louvado é o nome do Senhor. Que o Espírito de Deus possa continuar falando mais no coração dos irmãos. Louvado seja Deus.